Salve galerinha, chegou a hora de react no canal, então bora chegando, deixando o seu like, o seu comentário e a sua inscrição que é muito importante, belezinha? E o Os react de, jogos. e o react de hoje é referente à ideologia nos jogos single players da Sony. Será que tá dando ruim? É o que a gente vai acompanhar aqui no Dark Paladin. Bora dar então início ao nosso react, ao nosso vídeo de hoje. Curtindo, já deixa o like, galera, que é muito importante pro canal, beleza? Você teve aquela briga, entre aspas, com a Microsoft ali, e agora a própria Microsoft também entregando conteúdos mais fracos e meio que, teoricamente, saindo agora do mercado de jogos futuramente, mas na verdade ela tá numa situação bem parecida, assim. Você pega a trajetória da Sony atualmente na última década, e você vê uma decadência dos jogos ali muito alta, as franquias que a gente gostava tanto sendo completamente desvirtuadas, sabe? Não parecem que são mais os mesmos personagens e nem mais as mesmas histórias também. E até como eu também comentei em outros vídeos, as pessoas que fazem os estúdios, fazem os jogos, é na verdade a parte mais importante ali. E tá demonstrado mais ainda agora com a Sony, cara. Porque como a gente vai ver aqui no vídeo de hoje, ela tá basicamente perdida por completo. Tá todo mundo agora saindo. E algumas até matérias antigas ali, com rumores dizendo que a própria Sony talvez estaria pensando em, teoricamente, né, entre aspas ali, sair do mercado ocidental. Talvez tá indo para um lado muito mais realista agora. Como a gente vai ver, artistas ali que estão em um grau muito alto em estúdios indo embora, diretores também que trabalharam há mais de 28 anos em franquias da Sony também saindo, e literalmente o Intergalactic The Heretic Prophet, que talvez seja o maior projeto agora da Sony, é um estado muito conturbado, obrigando os funcionários a fazerem hora extras ali, o crunch nos videogames, que não só tem aquela trajetória de estragar as pessoas que trabalham ali dentro, mas provavelmente também estragar ali os projetos que os estúdios acabam trazendo pra gente. E aquele negócio, né, talvez essa trajetória que a Sony colocou, contratar as pessoas erradas, agora tá chegando a cobrança deles, mano. Porque assim, começando com o The Heretic Prophet aqui, matéria da Bloomberg, em que eles falam que o estúdio da Naughty Dog ordena horas extras para funcionários durante a produção de Intergalactic. E o que isso aqui é muito problemático, né? Ainda mais que acaba sendo uma falsidade da empresa. Afinal de contas, o próprio Neil Druckmann acabou comentando há anos atrás, isso se não me engano foi após The Last of Us Part 2, que eles jamais fariam essa parada do crunch de novo, porque isso afetou muito a parte interna deles, fez com que muitos funcionários se demitissem na época também. E na verdade dá pra ver que era uma grande mentira isso aqui. Em que os funcionários aqui do estúdio da Naughty Dog, da Sony Group, estão trabalhando um regime de horas extras obrigatórias para finalizar a demo do seu próximo videogame, o Intergalactic The Heretic Prophet, revivendo uma tradição infame no ambiente de trabalho que é cada vez mais mal vista em toda a indústria. Em que os funcionários ali foram instruídos a não trabalhar mais de 60 horas por semana, e também foi solicitado que retornassem ao escritório 5 dias por semana durante esse período, em vez dos 3 dias anteriores, o que levou alguns funcionários ali a buscar alternativas para cuidar dos filhos, animais de estimação também, e representantes da Naughty Dog e da Sony recusaram comentar sobre isso aqui. Então os caras sabem que tem um problema ali em volta e simplesmente falaram, então, vamos ficar quieto, senão vai dar merda. E é engraçado isso aqui, tipo, eu não entendi muito bem. Se na verdade a Naughty Dog ali os caras trabalham só 3 dias por semana e os outros 2 dias eles trabalham em home office, e se for esse o caso eu não vejo muito problema, porque na parte de videogame isso é ok, né, tem que fazer os projetos no PC de qualquer jeito mesmo, mas ao mesmo tempo, se não for esse o caso, porque não fica explícito, se os caras trabalham apenas 3 dias por semana, aí é um pouquinho complicado, né, cara, já demonstra muito do porquê o jogo ali não tá atendendo às expectativas, porque esse que é o ponto, os caras ali pela matéria, dá pra entender, que eles foram obrigados a fazer esse crunch agora pro Intergalactic, porque o jogo tá um caos. Dentro do estúdio não tá dando foco, não estão conseguindo entregar o que era pra ser necessário. E eu não tô confirmando não, já automaticamente que isso significa então que o jogo tá fadado ao fracasso, que ele vai ser um grande flop, e ele tá completamente horrível, não dá pra cravar isso ainda, é muito cedo. Mas ao mesmo tempo, quando o estúdio ele tá tendo problemas internamente ali, vamos falar assim, saudável não tá a situação dele. Quantas vezes Exatamente, isso é verdade. Se está tendo problemas internos na qual está sendo obrigado aos funcionários trabalharem em hora extra para poder entregar o projeto, já é um começo, já é um mau sinal logo no começo, né? Porque a Naughty Dog também vai mexer muito na sua estrutura do que ela era acostumada a entregar, que era o caso do The Last of Us, do Uncharted, né? E parece que o Intergalactic vai ser algo totalmente diferente do que a sua comunidade, os seus fãs gostavam, né? Gostam, né? Que foi o caso do single player do Uncharted e a franquia Uncharted, né? E a franquia The Last of Us.
Já tá tendo aí problemas aí referente à produção do Intergalactic. A gente sabe que o Intergalactic no The Game Awards, se eu não me recordo, há 2 anos atrás, mais ou menos, recebeu um pequeno teaser de anúncio de lançamento e depois de lá pra cá o jogo simplesmente, galerinha, desapareceu. A gente não tem nem sequer um trailer ou uma gameplay do game. E aparentemente está sendo explicado por que a gente não está tendo acesso a mais informações do Intergalactic, a um trailer novo, até mesmo a uma apresentação de gameplay, porque o estúdio está passando por problemas no desenvolvimento do game. Isso garante que o game, quando for lançado, vai ser ruim? Não. Mas o começo já é um mau sinal, realmente. Você viu, por exemplo, a From Software falar que, nossa, o desenvolvimento daquele jogo foi um caos por completo, meu Deus, foi impossível fazer aquilo ali. E na verdade, não. Por exemplo, até nessa questão da própria From Software ali, os caras lançaram Dark Souls 3, o jogo concorreu ao jogo do ano. E ele é fantástico, assim, o jogo é gigantesco, muita coisa pra fazer, mas 2 DLCs, tipo, muito grandes também. E enquanto eles estavam fazendo o Dark Souls 3, os caras estavam fazendo também Sekiro, mano, que é um outro jogo gigantesco e ganhou o jogo do ano. Então, assim, quando um estúdio ele tá muito bem mais alinhado, os caras conseguem trabalhar de uma forma muito mais correta e entregar conteúdo com uma facilidade muito maior. E a Naughty Dog, aparentemente, com a Sony por completo, não tá muito bem alinhado com o que eles querem entregar. E faz sentido, mano. Pega, por exemplo, The Last of Us Part 2. Aquele jogo, ele foi um caos ali. E você vê essa tentativa dos estúdios, da própria Sony em volta, atualmente pelo menos, de querer forçar aquela parte ideológica muito forte, demonstra muito mais de que eles não sabem muito bem pra quem eles querem fazer os jogos. E o The Heretic Prophet é basicamente a prova final disso aqui, né, cara? Você vê aquela parte visual de novo. Tô falando que o jogo vai ser feio, mas ele tem mensagens por trás. Ele tem realmente coisas que ele quer passar que o Neil Druckmann acredita. Como a gente vai ver aqui, a minha visão, o cara é só muito hipócrita com o que ele acredita de verdade ali. Mas aquela personagem feminina... Caralho, chamou o generalzão lá da Naughty Dog de Proctra. Muito mais masculinizada, é mais um formato ali deles baterem de frente com os jogadores. E como a gente viu, cara, isso não tá se pagando muito bem com a Sony. E por que eu digo isso até? Porque tem um rumor ali que saiu há uns meses atrás falando isso aqui, ó. A Sony pode abandonar estúdios ocidentais e optar por desenvolvedoras japonesas e histórias tradicionais para seus jogos exclusivos caso Ghost of Yotei, o Intergalactic, The Heretic Prophet fracassarem. E isso não é uma parada muito absurda de se pensar, porque a própria Square Enix recentemente acabou de fazer isso aqui. Os caras estavam tendo fracassos por completo aqui na parte do ocidente, principalmente na parte do desenvolvimento ali, e decidiram simplesmente abandonar isso aqui e focar nos projetos mais orientais agora. O que faz muito sentido, né, mano? Porque como eles comentam até na própria matéria aqui, ó, em que o The Heretic Prophet e Ghost of Yotei são a última chance para esses desenvolvedores ocidentais, e se fracassarem a Sony vai se concentrar totalmente em desenvolvedores japoneses e voltar a histórias personagens tradicionais. Eles citam o sucesso da China no mercado de jogos com o Genshin Impact e também o Wuthering Waves, com motivos ali para essa mudança. E faz muito sentido, né, cara? Pega a From Software mais uma vez. O que tem de muito problemático nos jogos da From Software? Tipo, basicamente nada. E isso que é muito bizarro até, porque se você for pegar alguns temas ali, tem uma parada às vezes um pouco andrógena, alguns personagens, tem paradas ali também que mexe até com essa questão de gênero, por exemplo, mas por que ninguém reclama? Porque o resto é muito bom, tipo, a história é muito boa, os personagens ali são bem da hora, a lore, o universo, a parte da escolha artística é muito boa, a liberdade que o jogo te dá, a gameplay é fantástica, e muito mais que isso. Você pega, por exemplo, o próprio Expedition 33 e por em comparação ali com o que a Naughty Dog entregou até hoje pra gente, cara, destoou por completo. Literalmente, os caras bateram de frente com The Last of Us Part 2 e ganhou muito mais prêmios no The Game Awards. Exatamente, o Expedition 33 massacrou The Last of Us em premiações e se tornou o jogo mais premiado aí da The Game Awards para quem curte prêmiozinho, né? Eu não curto, mas para quem curte aí, a galera fã da Sony, fã do The Last of Us, da Naughty Dog, foi desbancado. Por exemplo, levou o jogo do ano também. É um jogo que, no geral, ele tem basicamente 0 paradas políticas ali, ou 0 questões também muito problemáticas. Os caras tiveram que literalmente desenterrar toda uma briga sobre IA pra tentar derrubar ou meio que desviar a atenção de verdade do jogo. Porque ele, no final das contas, é muito perfeito, assim, tem quase que 0 defeitos, sabe? E eu imagino agora como é que deve estar na parte interna da própria Naughty Dog, assim, porque todo o peso agora tá meio que no ombro deles. Afinal de contas, o próprio Ghost of Yotei, como a gente vê nessa matéria, que faz parte de toda essa questão ali do ocidente, né, da Sony acabar
querendo se afastar do ocidente se esses jogos fracassarem, o Ghost of Otei, ele meio que foi um pouco isso. Ele não foi um fracasso por completo, né? Afinal de contas, ele foi um jogo barato de se fazer, o que isso é excelente pra Sucker Punch, mas, no final das contas, vamos pôr ele no papel. Ele realmente foi um grande sucesso, e eu acho difícil falar que esse foi o caso, porque o próprio Ghost of Tsushima, mano, a cada mês ou a cada ano que passava, os caras estavam falando a questão de vendas ali, quantas cópias foram vendidas. E no Ghost of Otei, a gente literalmente não teve nada oficial ali comentado. A gente tem uma estimativa que até mais ou menos dia 15 de novembro vendeu mais de 3 milhões de cópias. Mas de novo, isso não é um grande sucesso. É só pra, na verdade, demonstrar que o jogo ele se pagou ou coisa do tipo. E eu nem acho. Exatamente. 3 milhões de cópias faz de conta que o jogo vendeu 3 milhões de cópias. Isso não foi confirmado nem pela própria Sony, né? Eu acredito que não vendeu, porque oficialmente eu nunca vi o Ghost Otei ali entre o top dos mais vendidos no PlayStation, né? Então, 3 milhões de cópias é tipo um rumor aí, mas a gente percebe-se que não foi isso que aconteceu, né? O jogo ele não teve o hype, por exemplo, que teve o Ghost of Tsushima, né? Ele não teve, né? Então é difícil a gente acreditar que o Ghost Otei vendeu 3 milhões de cópias. Mas mesmo que tivesse vendido, galerinha, isso apenas se pagaria o game, né? Não geraria um lucro. E as empresas elas precisam pagar a produção do game feito e lucrar em cima desses jogos. E isso não está acontecendo nessa geração com a Sony. Acho que o Ghost of Otei seja completamente injogável, mas ele levanta aquela pergunta, pra que jogar? Ainda mais com um jogo de R$350. E quando você põe... 350 não, corrigindo, R$400. O preço oficial da loja da PlayStation no lançamento do Ghost Otei é 400 mango. Em promoção na loja da PlayStation você pode encontrar aí talvez a R$350, mas acho muito difícil isso acontecer ainda nos próximos, pelo menos nesse ano, né? Mas você pode comprar aí em lojas secundárias, aí você pode achar o jogo aí a 350, 380 reais. Mas oficialmente o jogo foi lançado a 400 reais, o que ao meu entender também ajudou aí, de uma certa forma, na falta de hype, né, deste game. Comparação até a trajetória ali da Sucker Punch, você vê que é um pouco triste, assim. Os caras começam nos anos 90 ali fazer jogos, 99 pra ser bem mais exato, fazendo jogos um pouco menores ali, jogos... Sucker Punch fez o Infamous, né, mano? Jogaço, cara. Por que a Sucker Punch não traz o Infamous de volta? Um pouco mais bobinhos, e depois os caras conseguiram evoluir pra Infamous, mano, porque eu acho uma franquia muito foda, uma trilogia ali, na verdade, que eles pegaram uma época que, pra mim, não tinham mais tantos jogos de heróis, eu não sei muito bem porquê, talvez era muito caro para fazer e não tinha tanto retorno, ou ficou, talvez, genérico demais os jogos de heróis, a galera cansou, e a Sucker Punch veio com uma ideia nova, né, matemática mais de heróis, só que um pouquinho mais pesada. Cara, pra época eu achava fantástico, assim, ao ponto que eu até achei que eles iriam continuar, e até podem continuar, mas o estado da Sucker Punch atualmente é meio problemático, preocupante até. A chance dos caras fecharem não é muito pequena, na verdade, mano. E se não fecharem, uma coisa quase que cravada ali. A franquia Ghost, pelo menos, né, ela basicamente foi finalizada, mano, com esse, teoricamente, fracasso, ou no mínimo, uma fraca entrada do Ghost of Otei. E até meio que pra provar um pouco disso, que tem muito problema ali internamente, e na verdade, a chance do estúdio fechar é até que alta, a gente vê isso aqui, ó, o chefe do estúdio da Sucker Punch Productions está se demitindo aqui, mano. E isso não é um funcionário qualquer sendo demitido ou coisa do tipo, é literalmente o cofundador do estúdio. O cara tá há 28 anos trabalhando nesse estúdio, velho. Ele é uma base central, ele teoricamente é um dos motivos da criação que existe pra Sucker Punch. E você perder isso aqui é meio problemático, ainda mais quando você vê que foram poucos meses após o lançamento do Ghost of Otei. Levanta de novo aquela pergunta, será que o jogo ele não foi um fracasso, na verdade, maior do que tá sendo comentado ou tá sendo enxergado pelas pessoas? Tá parecendo mesmo que o jogo foi um flop, cara. Talvez ele foi tão feio ali para a própria Sony e tão feio para a própria Sucker Punch que sim, possivelmente o estúdio ele vai ser fechado. Até quando você acaba vendo as falas aqui do Brian Fleming, que é o cofundador que tá saindo do estúdio, você vê um pouco do porquê tomaram certas decisões, do porquê contrataram certas pessoas e também da possível trajetória futura se o estúdio continuar de pé.
em que a visão e a liderança de Brian moldaram a cultura de criatividade e colaboração do estúdio e estabeleceram uma boa base para a qual Jason, Adrian e toda a equipe construirão enquanto olham para o futuro. E a saída do cofundador também podia ser com aquela ideia de uma nova oportunidade de carreira, o cara quer abrir um outro estúdio, coisa do tipo, mas como a gente vai ver, o motivo é porque ele na verdade tá perdido. E se ele tá perdido que é da liderança do estúdio, imagina o resto ali em volta. Estou tentando definir quais oportunidades quero explorar a seguir. Algumas na indústria, outras na área de tecnologia, outras no entretenimento e outras ainda em questão de ativismo/política. Tudo isso faz parte do que estou analisando com atenção, escreveu Fleming. Ou seja, ele quer trabalhar em jogo, mas em filme, só que talvez em música. Ao mesmo tempo, ele quer trabalhar em ativismo e política e assim por diante. Então, essa bagunça pessoal do cara provavelmente foi a bagagem que ele trouxe pro estúdio. Acabou também contratando pessoas ali em volta e assim por diante. Você já meio que consegue elaborar, né, as sequências que vão acontecer com a criação dos jogos, a criação dos conteúdos ali em volta. E mais que isso até, né, eu acho engraçado uma questão, igual ele comentou, do ativismo/política ali em volta. Não é que você não pode fazer isso em videogame, eu acho que até tem como, né? Mas o problema é que essas pessoas parece que só fazem isso, tipo, esquecem as partes mais importantes de novo. A gameplay, a história, os personagens de verdade, e tudo em volta vira só o ativismo ou só a política ali. E isso que estraga os jogos e parece que eles não entendem isso. Eu acho que a Sony, hoje em dia, pelo menos, dá pra definir por essa questão, porque a parte visual os caras se mantiveram muito no topo, na minha opinião, só que parece que eles esqueceram o resto, que é mais importante, a gameplay hoje em dia tá muito genérica, e a história, basicamente todos os jogos deles atualmente são as mesmas histórias de vingancinha ali em volta, nada diferente, e tudo fica muito morno, tudo fica muito igual, a Sony perdeu. Finalmente alguém aí compactuando com o que eu venho dizendo, né, que é a fórmula massiva e desgastante dos jogos da Sony, aquela coisa de começar o jogo com andando de cavalinho, com parceiro do lado, aquele foco na direção artística do pôr do sol, tema de vingança, essas coisas que estão presentes aí em todos os jogos single player dos estúdios da Sony e que durante a geração do PlayStation 4, PS3 funcionou bastante, mas que na geração do PS5 já se tornou massivo e com os lançamentos dos remasters e remakers adoidado, ajudou a tornar essa fórmula mais desgastante ainda, né? A originalidade que eles tinham no passado, pelo menos na minha visão, e personagens completamente genéricos e que sempre vão atrás de querer formular o que é tipo Essa carecona aí ficou feia, tá genérico demais mesmo, tá feia. ser homem ou mulher, ou na verdade que ser masculino ou feminino, coisa do tipo. Nada disso é muito permitido, cara. E até pra quem acha que eu tô exagerando um pouco nessa questão ali em volta, tem uma palestra do Neil Druckmann que reflete exatamente isso que eu tô falando, que demonstra exatamente os problemas atuais na parte interna da Sony. Em que eu não vou colocar 100% aqui o vídeo pra vocês, porque também vai ficar longo demais o vídeo. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês aqui, se eu conseguir. Mas basicamente, o Neil Druckmann tava falando que antes de fazer o The Last of Us, o projeto original dele chamava Mankind. E era basicamente a mesma vibe do Last of Us, mundo pós-apocalíptico, destruído, com zumbis infectados, mas qual que era a diferença ali? A infecção, ela apenas passava para as mulheres. Eu até coloco uma imagem ali para demonstrar como é que as mulheres iriam ficar. Mas ali que tem o ponto que ele mesmo fala na entrevista, aqui na palestra, na verdade, que chegou um momento ali que ele acabou percebendo que essa trajetória, essa criação dele, na verdade, ela era machista e misógina, mano. E meu Deus, não, cara, não é. Meu Deus do céu, velho. E isso é revoltante, porque você acabou jogando lixo, uma ideia legal, mas algo interessante pra videogame apenas por, de novo, o que eu falei antes. Os caras. Eu queria ver como é que ia funcionar a narrativa de só mulher que pegaria o vírus lá do The Last of Us e não os homens, né? Dependendo da história, como é que a história fosse se encaixar para somente mulheres serem contaminadas pelo vírus, a gente abraçava. Ia depender muito de como fosse construída a narrativa. Mas também mudar de somente mulher para pegar o vírus e homens e mulheres pegarem o vírus também não foi ruim, não. Cara só pensam na parte ideológica, não conseguem ver além disso aqui. Ele até cita, na verdade, essa parte ruim e misógina deles, por exemplo, com outros. Agora o Neil Druckmann deu palestra falando das gostosonas nos jogos, dos escravos, dos punheteiros de plantão, dos escravos cetas, e ele não curte muito isso, por isso que ele é adepto aí das barangas nos jogos.
personagens femininos que são super sexualizadas. Na visão dele, aquilo na verdade é o que destrói videogame, é problemático demais. E na verdade isso aqui é só burro, né? Porque ele fala que esses personagens como a Cortana, né? Ou a personagem ali do Metal Gear Solid 5, elas estão ali apenas como objetos, e estão ali apenas também como uma forma do homem querer sexualizar aquilo. Ele acabou enxergando quão misógino ele era naquele momento, até a própria criação original dele do jogo era problemática, e ele como homem tinha que se consertar algo do tipo ali. Sabe por que eu acho isso muito engraçado, mano? Porque a Cortana e a Quiet ali, por exemplo, são muito problemáticas, são horríveis ali. Porém, a atrocidade que ele fez com a Abby no Last of Us Part 2 ali, que ele basicamente te obriga a assistir quase uma cena de sexo com zero corte, ali tá tudo certo, né? É por isso que eu falo que essas pessoas são completamente ignorantes e baseadas apenas na ideologia que eles acham ser o correto. Sexualizar a Abby pro Neil Druckmann, ali tá tudo bem. Só que aí quando vem uma outra personagem ali, que a maioria das pessoas acha bonita, por exemplo, não, meu Deus, isso é completamente errado. Isso aí destrói videogame e é coisa de pessoas machistas, menos o que eu gosto. Isso pode. Mano, muito bom. Professores como eu saem de férias, mas respeito e atenção não podem sair. Os perigos no trânsito seguem, às vezes até aumentam. Pressa na estrada, carro sem revisão, álcool. E você, pedestre, não se distraia com a paisagem. Férias são para aproveitar a vida. Leve a atenção e o respeito na bagagem. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, são todos. O dinheiro das vendas fica disponível no mesmo dia. Abra sua conta PJ e aproveite esse benefício e muito mais. Estância 92, carne muito mais macia e saborosa. Uma marca da Minerva Foods. Para a Uninove, medicina é mais que uma profissão, é uma vocação. Aqui, você... Eu até cito também aquele vídeo que é o Shop vs Woman ali. Ele disse que foi nesse momento que ele acabou tendo essa reviravolta interna dele. Porque é engraçado também, nesse vídeo de 2013, foi mais ou menos ali que começou a dar um pouco errado as coisas, sabe? E é um vídeo feito pra isso, pra falar como que as mulheres são objetificadas em videogame, coisa do tipo. E, mano, não, para com esse papinho, não tem nada a ver isso aqui, velho. E principalmente você vendo de novo, o fracasso do Ghost of Tsushima, aparentemente, né? Como que é o visual da personagem, o que eles querem trazer em volta, não melhorar na história, nem na gameplay, apenas focar na parte ideológica. E muito mais que isso, você vê no próprio The Heretic Prophet, né, mano? Com a escolha visual que existe pra protagonista, as temáticas ali em volta, toda aquela parte religiosa que ele quer tratar ali. E você vê que isso, a chance de fracassar é muito grande, como a gente pode ir na matéria do... Mexer com religião dos outros é complicado, hein? O Neil Druckmann pode correr um risco brutal com esse Intergalactic aí, mexendo aí em situações que não pode ser, que não deve ser mexida. Game vício aqui, mano. O Intergalactic superou o Concord em dislikes no YouTube, cara. Com o Concord batendo... Eu não lembro, na época o Intergalactic aí superou o Concord em dislikes quando ele foi anunciado no The Game Awards, cara. Hoje a galera parece que tá mais calminha, tá meio que aceitando o game, mas é aquela, né? Depois daquela aparição do Intergalactic no The Game Awards, nunca mais a gente soube de nada deste game. Tem que esperarmos ver sair uma gameplay, sair um novo trailer, pra gente ter uma noção melhor do que vai ser o game, pra ver se a galera vai continuar aí com chuva de dislikes ou vai meio que abraçar aí o projeto Walker da Naughty Dog. Época, 84 mil dislikes, e o The Heretic Prophet batendo 222 mil dislikes, mano. E eu não tô falando também automaticamente que isso indica que o jogo tá ruim, e também, obviamente, que o jogo vai ser um fracasso, coisa do tipo. Eu nem acho que ele vai ser tão ruim, nem acho que ele vai ser um fracasso. Porém, já demonstra que as pessoas estão esperando ali do estúdio, esperando o próprio jogo. E você não pode negar, quando você vê alguma coisa que não agrada a você, mano, não tem como fugir disso, sabe? É meio que o sentimento das pessoas ali em volta. Quando você ainda pega também e vê as respostas que a Naughty Dog foi dando com o passar dos anos, eles basicamente contra os jogadores, faz mais sentido ainda dessa falta de fé que existe com a empresa atualmente. Você não espera muita coisa boa deles agora. Mas agora, não tem confiança em quase ninguém. Sucker Punch, Naughty Dog. Se você pega, por exemplo, até a Santa Mônica com o próprio God of War, cara. Eles caracterizaram por completo o Kratos, mano. E na verdade, não para nem só por aqui, cara. A gente pode ir na matéria do PC Gamer. 3 meses antes do lançamento, o diretor de arte de Marathon, Joseph Cross, deixa a Band. Estou incrivelmente orgulhoso do mundo visual que construímos. Em que ele falou isso aqui. Estou incrivelmente orgulhoso do mundo visual que criamos para Marathon. Receber apoio nessa escala para algo um pouco diferente é raro. E a equipe de arte da Band é a melhor do ramo. E eu discordo um pouco, eu acho. Disse o Cross em uma publicação no X, feita hoje cedo. Vou curtir jogar o jogo como um fã, junto com todos vocês. Um enorme agradecimento a todos que apoiaram durante todo o processo. E esse é o ponto, né, cara? Ele tá indo embora 3 meses antes do lançamento do Marathon. Em um momento que a Band tá em frangalhos ali, né? Perdendo outras partes da liderança. Literalmente o Destiny 2 tá morto, né? As pessoas estão indo embora daquele jogo. E o Marathon com todas as polêmicas em volta com o roubo de arte. E na verdade, mais que isso, né? As pessoas não conseguiram se identificar, interessar com a temática ali, com a parte artística escolhida de verdade. A temática andrógena, literalmente as pessoas não aceitam mais muito bem, mano. Fica nítido as mensagens que estão por trás também. Você deixa a gameplay, videogame que era pra ser de verdade aquilo, apenas por matérias que não importam no final das contas. A Band, depois que foi adquirida pela Sony, né?
só ladeira abaixo, cara. Só declínio. meio bizarro, assim, a Sony, de novo, uma empresa que definia videogame, uma empresa que ela era o ápice pra tudo, cara, ela vencia a Microsoft, que não dá pra negar muito isso, a questão de a quantidade e a qualidade que era entregue, assim, era muito maior em relação ao que a Microsoft fazia, mas hoje em dia... A Microsoft tinha jogos bacana também na geração passada, teve o Rise Son of Rome, teve o Quantum Break, teve Gears 4, Gears 5, teve Halo... Teve Forza, não, eu acho que ficou meio que pau a pau. Aí vai do achismo de cada um, mas em termos de quantidade, como você mesmo citou agora há pouco, a Microsoft entregou a mesma quantidade ou até mais. Sunset Overdrive. Não, galera, não tem essa de a Sony esmagou a Microsoft na geração passada em jogos e hoje ela tá tão ruim quanto a Microsoft. Discordo. Cara, elas estão meio que par a par, mas não da forma boa, na verdade, ao contrário, com fracassos e indo apenas de encontro com o que os próprios fãs gostariam de ser entregue ali em volta. E até pra demonstrar... E a Microsoft esse ano tá entregando, nessa geração tá entregando jogos sim. Agora, se são jogos que você gosta, aí é outra história. Mas que ela tá entregando mais jogos que a Sony, ela tá entregando mais jogos que a Sony sim, e não dá pra colocar no mesmo balaio a falta de jogos single players novos no PlayStation 5 com o Xbox Series com a Microsoft, né? A Microsoft hoje é uma das maiores publishers do mundo, né? O quão perdida a Naughty Dog tá, a parte interna deles ali complicada e dá medo que vai ser entregue, não dá pra cravar que o jogo vai ser um fracasso ruim, mas que dá pra entender que não tá muito... Não dá pra cravar, a gente vai ter que esperar uma gameplay, mas aparentemente aí pela confusão que tá acontecendo na Naughty Dog, essa gameplay vai demorar, viu? Muito boa a situação, é quase nítido, porque ó, ainda na matéria da Bloomberg, eles falam que em 2021, após enfrentar esgotamento profissional e certa rotatividade de funcionários depois do lançamento de Last of Us Part 2, a Naughty Dog começou a montar uma nova equipe de produtores encarregada, em parte, de aliviar a sobrecarga de trabalho em projetos futuros. Mas muitos desses produtores já deixaram a empresa, de acordo com as pessoas familiarizadas com a situação. Ou seja, a liderança internamente da Naughty Dog tá bem perdida, em frangalhos ali. E se você tem uma liderança forte pra comandar o que vai ser aquele projeto, né, então provavelmente vai ser algo bem medíocre ali. Com eles falando até que o lançamento do jogo tá previsto pra 2027, e na verdade eles sentem que essa parte do crunch, ela vai só... Será que vai chegar 2027 mesmo? Já tenho minhas dúvidas, hein? Não sei não se esse jogo vai ficar pro PlayStation 6. Aumentar cada vez mais. E faz sentido, né? Porque assim, se o jogo ele tá ali no mínimo há 2 anos pra ser lançado e já tá tendo crunch, cara, de novo, já demonstra que tá muito problemático o desenvolvimento dele. Na reta final dos últimos meses, provavelmente vai ter muito mais crunch, o que vai afetar mais ainda os funcionários, o que piora também a situação de jogos futuros ali, com certeza, e também a entrega de conteúdo pra aquele jogo que vai ser lançado naquele momento atual. E a matéria termina ainda mais de uma forma engraçada, demonstrando, principalmente, como o Neil Druckmann, né? Ele é um cara muito falso, mano. Falando que no início desse ano, os membros da equipe de produção receberam moedas de metal personalizadas, que pareciam capturar intencionalmente ou não o clima atual do ambiente de trabalho do estúdio. De um lado estava o logotipo da empresa, uma pegada de pata. Do outro lado, uma citação do trailer de Intergalactic Heretic Prophet, falando que o sofrimento de gerações deve ser suportado para alcançarmos o nosso objetivo divino. E aquele negócio, né, é apenas a parte divina que o Neil Druckmann acha correto. As personagens femininas só podem ser sexualizadas, né, na visão dele, se ele achar aquilo sexy, né? Se alguém achar um personagem bonito, interessante, um másculo, coisa do tipo, não. Só pode ser o que eu acho correto, não o que os fãs acham correto. Eu quero criticar a religião, mas apenas a religião que eu acho a problemática, a minha, coisa do tipo, né, jamais vou fazer isso aqui, mano. E se você pôr no ponto do lápis, a Sony, ela tá tão perdida que eu acho que o último jogo bom, ou teoricamente interessante que eles lançaram, foi Astro Bot, mano. Eu acho que isso demonstra o quão perdida essa empresa tá e o quão problemático isso pode ser pro futuro, assim. Porque, para pra pensar, que jogo vocês estão esperando realmente da Sony? Fala pra mim, tipo, God of War Remake? É, tô vendo, os caras estão empenhados nisso. Sequência pra God of War, ou a Santa Mônica no geral. Estão fazendo o que agora? Ninguém sabe, mano. São dias tenebrosos pra Sony, eu acho, só que a situação não é só mais essa aqui também na parte ali artística, digamos assim, porque a última coisa que eu quero comentar aqui, antes de finalizar o vídeo, é pra vocês ficarem até um pouco mais cientes, mano. Como a gente pode ver também na Game Bible, eles estão alertando que tá tendo ataque hacker agora na PlayStation. Que nem mesmo o fator de 2 autenticações ali, ele vai proteger a sua conta. Literalmente os hackers estão invadindo, pegando as contas, podendo trocar e-mails, até pegando os últimos números do cartão de crédito, comprando um monte de jogo, mano. Então você perde por completo a sua conta e ainda é roubado. E o que a Sony tá fazendo pra consertar isso aqui, na verdade, não muita coisa, porque ela não sabe como consertar. A única coisa que eu posso dizer é, tenham consciência que tá acontecendo isso, e no momento agora, se você tem um PlayStation, cara, troca a sua senha pelo menos, faz isso aqui, mano. É o mínimo que você pode fazer pra tentar evitar problemas por enquanto, pelo menos. Mas enfim, queria saber o que vocês... A Sony não consegue nem dar segurança mais pro seu consumidor, é brincadeira, viu? Eu não sei como é que essa empresa consegue ainda vender tanto console, cara. Isso a gente tem que tirar o chapéu, porque a geração do PS5, a quantidade de problemas que teve e vendeu o que vendeu, é porque a marca PlayStation realmente é muito forte.
pensam aqui da Sony, essa trajetória conturbada e também essa parte das emissões e acham que toda essa causa acontecendo aqui vai ter uma reformulação muito grande da Sony vindo daqui pra frente. Eles vão realmente sair agora do ocidente e ficar na parte mais oriental. E até queria saber se vocês gostariam que a Sony tivesse uma reformulação tão grande ali em volta. Pegasse estúdios, trocassem por completo a liderança e também focassem em mais histórias padrão, por exemplo, histórias mais heróicas ou coisa do tipo ali, ou preferem o estado que ela tá atualmente agora. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que eu gostei demais realmente. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito, dá uma força absurda. Também compartilha o vídeo com algum amigo, isso me ajuda muito mesmo. E eu espero que vocês estejam bem, fico a fé em dia. A gente se vê nos próximos vídeos, então aquele beijo na bunda e até o próximo vídeo. Excelente vídeo aí do Dark Paladin, galerinha. Se inscreve lá, aproveita, se inscreve no meu canal também. Deixa o like lá e deixa o like no meu canal. Da glória à falência, como ideologia crush e más contratações estão destruindo a Sony. Realmente, a Sony na geração do PS5, apesar de vender muito console ainda, né, não está vendendo como vendeu na geração anterior do PS4, mas está vendendo muito console. Em termos de qualidade do que ela entregava, em termos de eventos, né, não é somente na qualidade de entrega de jogos. A Sony era também uma expert em eventos, galerinha. Quem não se lembra das E3 clássicas da Sony? E tudo isso se perdeu nessa geração do PS5. A Sony deixou aí a E3, não faz mais o evento grande dela. Ela fez um, se eu não me engano, durante esses 5 anos ela fez apenas um. O resto é somente State of Plays extremamente flopado, sem hype. Então não é somente no quesito de qualidade dos jogos. A qualidade dos eventos da PlayStation tem também aí deixado a desejar nessa geração. E isso tem se refletido aí com um público bastante descontente, apesar das altas vendas dos consoles PlayStation, mas a gente sabe que o público-alvo é o consumidor comum, na qual utiliza do PlayStation para adquirir aí jogos third party, né, os jogos multiplataformas, que é o que domina a loja da Sony hoje em 95% praticamente do que tem lá para vender e do que é consumido pelo consumidor, né? Excelente vídeo. Intergalactic está passando por problemas, galerinha, no seu desenvolvimento, será? Fortes rumores indicam que sim. E será que vai ser um flop o Intergalactic? Tá parecendo, tá com o roteiro escrito para ser um jogo detestado e um jogo do naipe aí do Ghost Otei no quesito hype nota 0, né? Hype 0, né? Mas vamos aguardar aí uma gameplay para ver melhor o conceito deste game e o que o Neil Druckmann vai entregar nesse jogo woke, né? O The Last of Us também foi um jogo muito woke, com muita lacração, mas tinha uma gameplay muito foda. Se o Intergalactic tiver uma gameplay tão foda ou melhor quanto o The Last of Us Parte 2, a galera vai deixar aí a lacração, todo o problema aí da agenda woke do Neil Druckmann no jogo de lado, porque a gameplay vai ser muito boa e divertida. Só nos resta aguardar. Obrigado a todos pelo vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreva, compartilhe e comente o canal aí com os amigos, beleza?